Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 1. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1, do verso 19 ao verso 27, irmãos, nós vamos estar lendo. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 19 até o verso 27. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda malícia e acúmulo de malícia, toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Nós glorificamos o nome do Senhor nosso Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Eu confesso para os irmãos que eu entrei em contato com alguns conhecidos, alguns pregadores, mas ninguém estava disposto à disposição, melhor dizendo, para estar conosco e ministrar a palavra de Deus. Falei, então, Senhor, somos nós mesmos, né? Vamos lá compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E hoje pela manhã, na escola bíblica, eu prometi para os irmãos que iria um pouquinho devagar, que os irmãos compreendam e procurar não forçar muito a garganta. E eu até disse para alguns irmãos, não sei o que acontece. Antigamente eu pegava resfriado, gripe e garganta inflamada, e essas situações todas, e curava com sorvete, curava com água gelada, e tirava de letra, né? Parece que depois dos 50, as gripes, né, elas ficam fortes e quase nos derrubam, né? Algumas vezes nos derrubam, né? Nos deixam de cama. E mais importante, amados irmãos, que nós com paciência buscamos ao Senhor, e então vamos esperando que a recuperação venha. Nessa noite, irmãos, nós queremos falar de um assunto que, creio eu, toda a igreja ama, toda a igreja tem um carinho muito grande. Antes eu gostaria de perguntar, você sabe que dia é hoje? Alguém sabe que dia é hoje? Um levantou a mão, dois levantou, três levantaram as mãos. É dia do que, irmãos? Hoje é dia da família ou da Bíblia? Das duas coisas, né? Tá certo, irmã Cláudia? Das duas coisas. Hoje é dia da família, muito importante, e hoje também é o dia da Bíblia, amados irmãos. O dia da Bíblia é um dia muito importante para aqueles que amam essa palavra e querem viver de uma forma toda especial para agradar o Senhor nosso Deus. Por isso nós colocamos ali o versículo. Nossa Deus, quase que não dá para ver, né? Acho que eu errei na hora que estava preparando esses slides aqui. Esse slide diz assim, obrigado. Diz assim o verso de número 12 de Hebreus 4, da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como tema eu coloquei a importância da Bíblia na vida do cristão. Amém? Obrigado, irmão Gélio. Nesta noite, irmãos, nós com um desejo no coração de falar sobre a Bíblia, e lendo alguma coisa, ouvindo também outras mensagens e preparando aqui a palavra para trazer para os irmãos. E mais uma vez, eu já conhecia essa história, mas ao ouvir, eu relembrei e achei muito importante para usar como introdução desta mensagem. Você já ouviu falar sobre Voltaire? Voltaire era um filósofo francês que se considerava ateu, e ele fez uma declaração muito infeliz nos seus dias. Ele era muito considerado. É interessante, amados irmãos, que quando alguém alcança, uma certa consideração pela sociedade, pelas pessoas à sua volta, mesmo que não seja no âmbito ou na esfera evangélica, cristã, as pessoas costumam exaltar, colocam lá em cima, colocam como dono de toda a verdade. E este homem, ele era um dos mais famosos filósofos dos seus dias. E ele, amados irmãos, disse, ele era um crítico também, do Evangelho. E ele disse, amados irmãos, da seguinte forma: dentro de 100 anos não haveria nenhuma Bíblia na terra, senão nas prateleiras dos museus para serem consultadas segundo as palavras que lemos, pelas pessoas que são atrasadas. Interessante, amados irmãos, que muitas pessoas aplaudiram, muitas pessoas elogiaram, dizendo: olha, esse filósofo é uma pessoa realmente inteligente, é uma pessoa realmente que merece consideração. Só que, amados irmãos, a declaração que ele estava fazendo ia completamente contra a palavra do Senhor. E diz a história que ele disse que nos primeiros 100 anos, nos próximos 100 anos, não haveria Bíblia. E em menos de 50 anos, a própria casa onde esse filósofo morava foi comprada pela Sociedade Bíblica. A sociedade fez da casa daquele homem, que declarou que não haveria Bíblias dentro de 100 anos, e, amados irmãos, fez na casa dele um depósito de Bíblias, de onde Bíblias eram enviadas para o mundo todo. Amados irmãos, aquele homem, ele passou, mas a palavra do Senhor deixa bem claro para nós, irmãos, que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não haveria de passar. E é realmente o que tem acontecido. As pessoas que se levantam, que procuram impedir o crescimento da palavra de Deus, elas envelhecem, elas morrem, mas a palavra do Senhor continua crescendo. Aí eu procurei, amados irmãos, algumas curiosidades sobre a Bíblia, e encontrei o seguinte: a Bíblia é um conjunto de quantos livros, irmãos? 66. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 39 e 27 no Novo Testamento. Isso aí, todas as crianças aprendem na escola bíblica dominical. A Bíblia, amados irmãos, foi escrita num período de 1600 anos. Foi escrita, amados irmãos, por cerca de 40 homens que, inspirados pelo Espírito de Deus, redigiram a palavra para nós tê-la como temos hoje. Primeiro, amados irmãos, por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamada Biblos, atual Gebel. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para a escrita. A influência da cidade tomou tamanha grandeza, que eles escolheram então para colocar o nome da Bíblia. A Bíblia também foi escrita, amados irmãos, foi o primeiro livro impresso do mundo. Olha só quantas coisas as pessoas tinham para escrever, mas a Bíblia foi o primeiro livro impresso.
no ano de 1439, na Alemanha, através de uma impressora criada por Gutenberg, que foi a impressora que deu início ao que nós temos hoje em dia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. É interessante, você pega alguns livros, né, e as pessoas pegam, leem e falam: este aqui é o verdadeiro livro, é um best-seller. Quantas pessoas que na escola, orientado pelos seus professores, tomam alguns livros, né, que nos nossos dias alcançam uma alta venda, mas que depois de algum tempo elas caem no esquecimento. Mas a Bíblia, amados irmãos, ela, além de ser o livro mais vendido e o livro mais traduzido da face da terra, já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenha sido vendido no mundo todo. Um verdadeiro best-seller. É interessante que um livro de história, um livro de ciência, um livro dos nossos dias, a pessoa escreve e lança, coloca nas escolas. No próximo ano já tem que haver mudança, já tem que haver atualização, porque realmente aquilo que o homem escreve cai em desuso. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela não passa, ela é eterna, ela é a mesma, aleluia, para nós e para aqueles que vieram antes de nós, e também, amados irmãos, para todas as nações. Nós também temos que entender, irmãos, que ela sim é o verdadeiro best-seller. É interessante que algumas pessoas olham para a palavra de Deus e pensam da seguinte forma: não tenho interesse nenhum na Bíblia Sagrada. Mas quando chega o momento da partida da pessoa dessa terra, ela começa a se lembrar do que está escrito na palavra de Deus. A sociedade bíblica, amados irmãos, unida, ela faz parte de uma aliança que reúne mais de 147 sociedades bíblicas, e atualmente eles estão atuando em mais de 200 países. Também, amados irmãos, deixa eu virar minha folhinha aqui. Glória a Deus. A Bíblia não era antigamente dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia, em 1227. Também, amados irmãos, cerca de 300 anos depois, Robert Stanfornos, assim está escrito aqui, viu? Organizou a primeira Bíblia em versículos para estarem aí à nossa disposição. A Bíblia em português ela só surgiu no século VIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. Primeiramente, amados irmãos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e depois o Novo Testamento em grego e no aramaico. O livro da Bíblia, o livro de Gênesis, não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo os historiadores, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Mas, amados irmãos, o livro de Mateus também não é o primeiro livro escrito no Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, escrito entre 45 e 48 depois de Cristo, é o livro de Tiago. Qual é o maior versículo da Bíblia? Isso aqui também aprendemos na escola bíblica dominical, amados irmãos. O maior versículo da Bíblia encontra-se no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 8 e o versículo de número 9. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia, na maioria das traduções, se encontra em Jó, capítulo de número 3, verso de número 2, que diz: e disse Jó. Só isso. Onde fica, amados irmãos, o meio da Bíblia? O centro da Bíblia é o Salmo de número 118, que fica entre o maior capítulo da Bíblia,
que é o Salmo de número 119, e entre o menor salmo da Bíblia, que é o Salmo de número 117, amados irmãos. É interessante isso. Qual o maior livro da Bíblia? E tem 150 capítulos. Os Salmos também. Qual o menor livro da Bíblia? Segunda Epístola de João. É o menor livro da Bíblia, com apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo da Bíblia são Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Também, amados irmãos, eu achei interessante isso aqui. Já ouvimos muitas vezes a expressão não temais. Esse termo, amados irmãos, existe na palavra de Deus 366 vezes. Quantos dias tem o ano, amados irmãos? 300. Para cada dia do ano você pode ouvir o Senhor falando com você: não temas. A Bíblia também deixa registrado para nós, irmãos, que houve um período chamado de período interbíblico, que durou 400 anos, um período, amados irmãos, de silêncio. Deus estava presente, sim, mas Deus, amados irmãos, não estava ali falando com o homem. E também, amados irmãos, é interessante para nós nos lembrarmos que o primeiro dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, aleluia, e foi celebrado o dia da Bíblia. Infelizmente, muitos cristãos têm tratado a Bíblia como algo qualquer, como algo sem a devida importância. E olhando, amados irmãos, para a palavra de Deus, nós entendemos aqui no livro de Tiago, quando ele escreveu esta carta, do verso 19 ao verso 27, ele diz da seguinte forma: que nós, amados irmãos, somos diferentes do mundo. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O que essa palavra está dizendo, amados irmãos? Nós não fazíamos parte do povo de Deus. O Senhor separou especificamente Abraão, é o Deus de Abraão, para que aquela nação fosse a nação escolhida do Senhor, que fosse a nação salva, que fosse a nação que mostrasse ao mundo que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele tinha um povo especial. Mas como aquele povo fez o que? Rejeitou ao Senhor. O Senhor, amados irmãos, fez com que nós tivéssemos esse privilégio. Nós recebemos esta palavra que foi enxertada em nós. E nós, amados irmãos, podemos entender que este ato foi um milagre de Deus nas nossas vidas. E quem verdadeiramente ama a palavra de Deus tem essa certeza: a salvação da vossa alma. Quando o crente, quando a pessoa vem a luta, vem a dificuldade, e ela começa a dizer: eu acho que eu estou perdido, eu acho que eu não estou salvo, acho que eu não tenho mais direito aos céus. Olha aqui a palavra do Senhor, a palavra que foi enxertada nesta vida, pode salvar a alma desta pessoa. Aí continua dizendo, amados irmãos, versículo 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amados, é importante isso aqui. Não apenas ouvir a palavra, não apenas dizer que ama a palavra, porque, amados irmãos, é necessário que sejamos cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Você que está aqui nesta noite, que você entenda que você tem procurado cumprir a palavra do Senhor em todos os âmbitos da sua vida, e no principal, amados irmãos, no servir ao Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos aqui lembrando a igreja do versículo lá de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Apagou aqui, irmão João. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Principalmente, amados irmãos, servindo ao Senhor. Será que nós estamos sendo cumpridores da palavra do Senhor no nosso trabalho, no nosso serviço para com o Deus Todo-Poderoso? A palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, lá no Salmo de número 19, e o versículo de número 10 diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. É a palavra de Deus. Irmãos, nós temos observado nos nossos dias que não há cristãos que digam assim: Senhor, a tua palavra vale mais para mim do que dinheiro. Senhor, a tua palavra vale mais para mim do que pessoas. A tua palavra vale mais para mim do que, Senhor, posses. Muito pelo contrário. O que nós temos visto é que o agir das pessoas tem sido o seguinte: a forma das pessoas agir faz com que nós entendamos o que passa na cabeça das pessoas, que a pessoa ama mais os bens materiais do que o Senhor. As pessoas amam mais as coisas seculares do que o Senhor, do que a palavra de Deus. As pessoas amam mais, irmãos, as coisas que são perecíveis. Só que o salmista, há muito tempo, ele já disse que a palavra do Senhor era mais desejável do que dinheiro, era mais desejável do que ouro, do que coisas do mundo que muitas vezes perecem. O versículo que nós lemos aqui de Hebreus diz assim: a palavra, porque a palavra de Deus é viva, não é um livro morto, amados irmãos. Deus fala aos nossos corações, e eficaz, tem efeito nas nossas vidas, e penetrante, mais do que qualquer espada de 2 gumes. Esses dias, conversando com uma pessoa, e ela falando a respeito de médicos especialistas. Falei, interessante, né? Os médicos conseguem hoje, através da tecnologia, do conhecimento, irem a situações profundas na vida das pessoas. Mas, irmãos, tem um lugar que eles não conseguem ir, e que somente a palavra de Deus chega lá. Somente a palavra de Deus pode trazer alguma coisa de bom para essas pessoas. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir o que o Senhor fala conosco aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, dos versos de número 19 ao verso de número 27, diz aqui: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto. Acorda de manhã, vai lá diante do espelho, olha, dá uma ajeitada no cabelo, e aí sai da frente do espelho. E aí tem aquela dúvida, aquele dilema, né? Será que meu cabelo está bom? Será que eu não estou com alguma coisa aqui que possa me fazer passar vergonha diante das pessoas? A pessoa se esquece. Eu me lembro, amados irmãos, eu conheço pessoas, muitas pessoas, mas com o passar do tempo a gente fica longe das pessoas, e aí você tenta lembrar o rosto da pessoa. Como que é? Mas parece que eu não estou lembrando mais a face de fulano, de ciclano, de beltrano, porque, amados irmãos, nós vamos nos esquecendo, e nós muitas vezes acabamos esquecendo da nossa própria face. Eu me lembro, amados irmãos, que há alguns anos atrás eu contava vantagem, né? Eu falava para minha esposa: parece que eu estou no óleo, né? Não estou envelhecendo. E eu olhava no espelho e falava: tá bom. Mas de um tempo para cá, amados irmãos, eu olho no espelho e falo assim: meu Deus, parece que a pálpebra do meu olho não era caída assim em cima do meu olho, né? Aí eu tento até puxar aqui. E esses dias eu brinquei lá em casa: amor, será que não dá para puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá? Ela falou: não mexe com quem está quieto não, né? Eu falei: então vou deixar assim mesmo, se ela está contente, amém. Mas vai mudando, amados irmãos. Outro dia eu estava sentado ali e fiquei pensando: meu Deus, parece que eu sorria tanto, meu sorriso era para cima, agora minha boca está ficando para baixo.
O tempo está passando, amados irmãos, as coisas vão acontecendo, e eu sei que não é só comigo. Nós nos esquecemos de como nós éramos. Olhamos no espelho de manhã, quando é a tarde, fala, puxa vida, o que está acontecendo aqui, né? Parece que eu não tinha foi, inclusive, né? Até confesso para os irmãos aqui, né? Antes do casamento da Elisa, eu fui numa dermatologista. Falei, opa, vou na dermatologista, vai dar um negócio aqui, né? Porque a Elisa fez um curso de maquiagem, e aí ela não tinha modelo masculino, então tinha que fazer em homem, fazer em mulher, e na hora de fazer do modelo masculino ninguém quis ir. E pai, você sabe como que é, né? Tem que entrar em todas. Aí ela falou, pai, o senhor não vai lá ser meu modelo? Eu falei, vamos lá, filha. Chegou lá, amados irmãos, ela passou os negócios. Eu falei, gente do céu, ela conseguiu arrumar um pouquinho o negócio aí, ficou bom. Aí até falei para ela, falei, eu vou, no seu casamento eu vou fazer uma maquiagem. Não pode chorar, né? E aí, amados irmãos, aí eu percebi que eu tenho uma verruguinha aqui, né? Aí a Elisa, com aquela luta toda, falei, não vai dar para fazer, mas eu vou tirar essa verruguinha. Aí fui na dermatologista, paguei R$250, e a dermatologista falou assim, se o senhor tirar agora, não vai ficar bom para o casamento, né? Eu falei que era para o casamento, não vai ficar bom, o senhor vai ficar com uma mancha na testa aí, né? Aí eu falei, então deixa quieto, né? Depois do casamento eu tiro. Até hoje, amados irmãos, não voltei lá para tirar a verruguinha. Paguei e deixei lá. Falei, meu Deus, agora preciso ir lá. Ou recebe dinheiro de volta, não sei se vocês devolvem, né? Ou eu aí crio coragem para tirar a verruga. Mas é isso que acontece, amados irmãos. A situação vai mudando. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17, nós vemos que a palavra de Deus traz benefícios para nós, e nós muitas vezes não damos importância. Diz assim a palavra do Senhor, um dos benefícios, ela nos aperfeiçoa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, amados irmãos, muitas pessoas não ligam para a palavra de Deus, porque ainda não acreditam que a palavra de Deus, ela traz benefícios para as nossas vidas. Ela vai nos ensinando a cada dia, amados irmãos, a maneira de tratarmos para com as pessoas, a maneira de falarmos, amados irmãos. Amados, eu sinceramente fico preocupado que as pessoas não leem a palavra de Deus e as coisas começam a refletir na vida delas. Esses dias alguém falou uma palavra tão feia perto de mim. Eu não chamei a atenção da pessoa para não ficar feio, porque havia outros perto de mim. Mas eu falei, meu Deus, essa pessoa não lê a Bíblia, porque a Bíblia nos muda, nos ensina como falar, nos ensina como comportar. Amados irmãos, nós sabemos, amados irmãos, que quando nós começamos a falar como as pessoas que estão lá no mundo, é porque nós estamos mais para o lado do mundo do que do lado da igreja. Dentro de casa, amados irmãos, eu nunca ouvi os meus filhos falarem palavrão. Diante deles aqui eu posso dizer isso com muita clareza. Pode ser, se falaram fora de casa, longe de mim, mas dentro de casa eu nunca ouvi, e eles nunca ouviram também, nem eu, nem a mãe dele falarmos palavrão. Muito pelo contrário, eles nos veem ouvindo louvores, eles nos veem lendo a Bíblia, eles nos veem orando, eles nos veem na presença de Deus, amados irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus está nas nossas vidas, nos aperfeiçoando. Não somos melhores que outros, mas procuramos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos diz lá em João 15, que outro benefício que nós podemos ter, irmãos, é que esta palavra ela nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você lê a palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, se você busca todos os dias, aleluia, mergulhar na palavra de Deus, com certeza você é como aquela ilustração da pessoa que chegou no pastor e disse: pastor, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo o que leio.
Aí o pastor deu uma peneira toda suja para ele e falou: vai lá no riacho e enche essa peneira e traga de água para mim. E a pessoa foi lá e pegou a peneira e não conseguia, amados irmãos, pegar água. Várias vezes tentou, aí voltou reclamando, dizendo: pastor, mas o que o senhor mandou eu fazer? Eu não consigo fazer, não dá para pegar água com a peneira. Só que a peneira estava toda suja no começo. E aí o pastor disse: você observou uma coisa? Essa peneira estava toda suja. Ao tentar pegar a água, ela foi sendo limpa. Você não entendeu o que estava fazendo, mas você foi limpo, aleluia, através deste ato. A Bíblia da mesma forma. Não existe, amados irmãos, ninguém que entenda a Bíblia 100% completamente. Pastor Sidney, um dos nossos pastores lá em Cianorte, ele dizia da seguinte forma: que todos os pregadores, todas as pessoas têm a sua heresiazinha, ou seja, ninguém é perfeito, né? Alguma coisa nós falhamos, alguma coisa nós erramos, mas nós, por conta disso, não vamos deixar de buscar e de amar a palavra de Deus. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, irmãos, santifica o crente, santifica a nossa maneira de pensar, santifica a nossa maneira de agir, santifica a nossa maneira, amados irmãos, de falar em todas as áreas. A palavra de Deus nos santifica. João capítulo 8, verso de número 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que esta verdade, amados irmãos, é o Senhor Jesus. Aleluia, nós precisamos conhecer a palavra. O Senhor Jesus quer dar liberdade, o Senhor Jesus quer agir, quer operar nas nossas vidas, mas nós precisamos, amados irmãos, mergulhar na palavra de Deus. Já foi o tempo, amados irmãos, que as pessoas, elas ficavam muitas vezes, chegavam numa igreja e ficavam ali esperando que um profeta levantasse e entregasse uma palavra para a vida dela, para que fosse transformada. Amados irmãos, hoje todos nós temos tempo suficiente, temos oportunidade de ler a palavra, de mergulhar na palavra, de aprender a palavra, de saber, amados irmãos, o que Deus quer de cada um de nós. Eu creio, amados irmãos, que se um dia você estiver lá no leito, estiver sem forças para orar, estiver sem forças para ler a Bíblia, Deus vai levantar um servo dele, uma serva dele, e vai levar onde você está, porque Ele te ama e você ama a palavra do Senhor, e aí Deus vai falar com você. Mas crente, amados irmãos, que vira as costas para a Bíblia, crente, amados irmãos, que usa a Bíblia, conforme diziam antigamente, como desodorante, na hora que precisar, não vai ouvir a voz de Deus. O nosso Deus fala, amados irmãos. O nosso Deus está presente nas nossas vidas. A palavra do Senhor também nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer fazer nas nossas vidas, quer agir nas nossas vidas. Todo mundo sabe que o Senhor é poderoso, todo mundo sabe que a palavra do Senhor é poderosa. Eu me lembro que uma certa feita nós fomos orar por uma pessoa que estava, segundo ali nos comunicados, estava endemoniada. E é interessante, amados irmãos, que eu nunca fiz isso, mas quando estava ali, cheguei com a Bíblia e falei: vou ler um texto da palavra de Deus. E quando eu comecei a ler a palavra, amados irmãos, aquela pessoa, uma senhora que estava endemoniada, ela deu um grito tão alto, dizendo que me odiava, que não gostava daquele livro, que vezes e vezes nós estávamos lendo. Irmãos, a palavra de Deus. Eu não sei se o presbítero Olival se lembra, quando a igreja tinha uma tenda ali na entrada de Sumaré. E naquela oportunidade, amados irmãos, do trabalho de tenda, ali nós íamos tentar tocar lá no trabalho, né? Ia eu, Gilberto, Daniel, uma turminha, né? De Webinho, acho que ia também. Nós íamos lá para Sumaré.
para tentar tocar lá, né? Então tinha o baterista, tinha o Joãozinho, que era guitarrista, contrabaixista. Era um povo que queria fazer a obra de Deus, amados irmãos. E num dia uma menininha ficou endemoniada dentro da tenda, e ela começou a andar na tenda e dizia: na casa desse daqui eu fico no guarda-roupa, na casa desse daqui eu fico na televisão, na casa de fulano, esse canta tal. Aí, amados irmãos, eu já dei uma corridinha assim, né? Vai que de repente, né? Mas aí, amados irmãos, chegou perto de uma pessoa lá, uma irmã, e ela disse: eu não gosto de você. Você não deixa esse livro de lado, você fica com esse livro na mão, eu não gosto de você. Aí, para a glória de Deus, o presbítero Olival lá do púlpito falou: sai em nome de Jesus, e a menina ficou liberta lá no meio do povo. Amados irmãos, ter vida com Deus, ter vida na palavra é muito importante, aleluia, para nós. Amados irmãos, nós precisamos entender que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor, nos leva a uma vida de obediência. Hoje nós estudamos a escola bíblica dominical, falando sobre a obediência ao Senhor, para vermos as promessas se cumprindo nas nossas vidas, amados irmãos. Muitos querem ver as promessas se cumprindo, mas se esquecem de ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, se eu não estou enganado, que fala a respeito das promessas condicionais. Nós vamos receber as promessas, deixa eu devagar aqui. Nós vamos receber as promessas, irmãos, através da obediência. Não adianta pedir, mas não obedece. Sem obediência, amados irmãos, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo barulho, você está ouvindo simplesmente, mas não está escutando, não está colocando em prática. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem que ser nas nossas vidas, não apenas ouvidas, mas praticar. Outra coisa, amados irmãos, só para encerrarmos aqui, o importante sobre a palavra de Deus não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós obedecemos, amados irmãos. Os irmãos se lembram, uma certa vez estávamos no culto aqui, e eu estava pregando sobre aquele texto bíblico que fala que o povo de Deus, os filisteus tiveram hemorroidas, porque levaram a arca do Senhor para lá. E naquela época eu era um pouquinho mais novo, e eu era meio acanhado para falar hemorroide durante a igreja, né? Dentro da igreja. Hoje parece que eu estou meio rasgado aqui, né? Mas aí, irmãos, eu comecei a falar, e falando, irmãos, falei, e aquele povo ficou doente, e aquele povo teve uma enfermidade, amados irmãos, e não falava a enfermidade. Aí tinha um bêbado lá no fundo. Aí ele falou: hemorroida, pastor. Eu falei: meu Deus do céu, que situação. E depois ele falou para alguém, falou assim: eu sei mais de Bíblia do que esse pastor aí. Eu não estou competindo com ninguém, mas aqui diz, amados irmãos, que o importante não é o quanto eu sei de Bíblia, mas o quanto eu obedeço a palavra de Deus. A pessoa pode saber a Bíblia toda, mas se ela não obedece a palavra de Deus, ela está, amados irmãos, perdida. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus. E é interessante, amados irmãos, que ainda que muitos tentem lutar contra a palavra de Deus, a palavra continua crescendo, continua sendo distribuída, continua alcançando milhares e milhares de pessoas no mundo. Então, se nós temos acesso à palavra de Deus, amados irmãos, vamos colocar em prática. Tiago diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Vá para casa hoje e comece a perguntar para você: eu estou cumprindo a palavra no que diz respeito a mim como esposo? Eu estou cumprindo a palavra de Deus a mim como esposa? Eu estou cumprindo a palavra de Deus a mim como servo de Deus, como membro desta comunidade? Eu estou cumprindo a palavra de Deus como filho? Eu estou cumprindo a palavra de Deus como pai? Eu estou cumprindo a palavra de Deus como pastor? Eu estou cumprindo a palavra de Deus como presbítero, como diácono, como professor de escola bíblica dominical? Será que eu estou sendo cumpridor
ou apenas ouvinte? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, hoje, em quase todo o mundo, Senhor, se comemora o dia da Bíblia. Este livro, Senhor, meu Deus, que já sofreu tantos ataques. Este livro, Senhor, meu Deus, que muitos atentaram, meu Deus querido, acabar com ele, mas ninguém conseguiu. Pai amado, muitos disseram que este livro perderia o seu efeito, não seria encontrado dentro de pouco tempo. Mas, meu Deus, o tempo passou, porque a tua palavra, meu Deus, aleluia, o mundo passa e todas as coisas no mundo passam, mas a tua palavra permanece para sempre. Meu Deus, nós podemos dizer, queremos dizer como salmista, aleluia, é mais preciosa do que o ouro, é muito mais preciosa do que muito ouro fino. Senhor, meu Deus, que aqui, aleluia, alguém, Senhor, a tua igreja, todos possamos dizer que a tua palavra, Senhor, nós desejamos mais do que dinheiro, nós desejamos mais do que posição, Senhor, nós desejamos a tua palavra, Senhor, mais do que qualquer coisa neste mundo, Pai, porque só a tua palavra, aleluia, nos mostra o caminho para os céus. A tua palavra é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos, Senhor, não olhar para os homens, não olhar para livros, ó Deus, mas olhar para a tua palavra, porque ela, Senhor, meu Deus, aleluia, nos mostra sem erro, aleluia, o caminho para a salvação. No nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, e agradeço, aleluia, para a glória do teu nome. Amém?